Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. O último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Todos acharam? Amém. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente virei a ti, e tirareis do seu lugar teu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborrecesses as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Amém? Amados, quando a gente, já entendeu, Marcão? Quando a gente fala em Apocalipse, né? A gente logo pensava em falar de fim de tudo, falar da volta de Cristo, falar dos acontecimentos. Só que o Senhor me deu uma mensagem por outro caminho. E não que a gente não vá falar da iminente volta de Cristo, porque tudo nos mostra que está mais perto possível, né? Mais perto do que nunca. Só que a mensagem que o Senhor me deu, ela serve para nós que seguimos a Cristo já há algum tempo. Vai servir para aqueles que são cristãos, mas que em determinado momento saíram do propósito de Deus. E vai falar também com quem é novo convertido, como sinal de alerta, para que não venha deixar que isso aconteça nas suas vidas. E o capítulo 2 do livro de Apocalipse, ele vai começar falando das cartas, né, que Jesus Cristo revelou para Paulo, que Paulo escreve para as 7 igrejas da Ásia. Mas, enfaticamente aqui, para a igreja de Éfeso. E o Senhor aqui, ele vai frisar o quê? A perda do primeiro amor. Assim como a volta, a necessidade da volta do primeiro amor. Aquele amor que, quando a gente se converte, faz a gente se transformar, faz a gente servir ao Senhor, faz a gente buscar mais intensamente, faz a gente transbordar o amor que Cristo reflete em nós. Aquele amor que nos faz ser diferente, que as pessoas nos olham e veem algo diferente na gente. O amor que vem de Deus, o amor que vem de Cristo, aquele amor pela obra. Só que, de acordo com o que Paulo escreve, né, através da revelação de Jesus Cristo, na carta para a igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor aqui, ele não está se referindo simplesmente a nós nos relaxarmos na obra de Deus, no trabalho ao Senhor, mas propriamente dizendo, porque ele vai dizer na parte A do versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então isso é sinal de que havia trabalho aí em Éfeso, que os cristãos de Éfeso estavam trabalhando, e a palavra aqui usada é labor, que vem do grego kopos, que quer dizer o quê? Um trabalho intenso, acompanhado de fadiga, acompanhado de exaustão. Então Cristo vai reconhecer aqui que a igreja de Éfeso estava fazendo ainda algo.
estava trabalhando para Cristo. Como a irmã Kelly falou aqui, está louvando, mas não está realmente aqui. Está pregando, mas realmente não está de algo aqui. Está fazendo ação social, mas realmente não está por inteiro. E é isso que Jesus Cristo vai falar aqui no início, quando ele fala da perda do primeiro amor da igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim: olha, eu conheço o teu labor, eu conheço o teu trabalho, eu estou vendo que vocês estão fazendo algo, que vocês estão trabalhando, que vocês estão levando a obra de Deus adiante. Só que aí ele vai dizer também que o que ele tem contra a igreja de Éfeso, que é justamente a perca daquele amor inicial, daquele primeiro amor, daquele amor assim mais enfático dentro de nós, que nos faz caminhar realmente com aquela vontade de fazer as coisas para Deus, com aquela vontade e não por obrigação. E eu aprendi aqui que a perda do primeiro amor também, Jesus Cristo não está se referindo a enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir da obra, nada disso, porque nessa mensagem Jesus elogia a persistência dos cristãos de Éfeso, porque eles estavam desmorecendo no amor a Deus, mas eles estavam lá. E aí Cristo vai dizer assim, no versículo 3: e tens perseverança e suportasses prova por causa do meu nome, e não te deixasses esmorecer. Eles estavam lá, às vezes estavam passando por injúrias, mas estavam lá. Estavam enfrentando provas, mas estavam lá. Mas não com a mesma intensidade que Jesus Cristo esperava que eles estivessem. E Jesus Cristo estava falando que não era algo que eles tinham contra a igreja, porque ele vai dizer o quê? Tendo, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Por causa da falta do primeiro amor, Jesus Cristo fala para a igreja: olha, muda a tua postura, volta a ser quem tu é, senão tu corre o risco de eu tirar o candeeiro do meio de ti, ou seja, de eu tirar a minha presença do meio de vocês. Cristo está falando para a igreja essa noite: olha, retoma aquela chama que estava dentro de ti, antes que aconteça que seja tarde demais, e eu retire de ti aquela vontade realmente, aquele ânimo, e seja tarde demais, e tu acabe perdendo com isso a tua salvação. Porque o candeeiro que Jesus se refere aqui, que ele poderia retirar do meio da igreja de Éfeso, é justamente a salvação. Lá na igreja de Laodiceia ele vai dizer que nós não podemos ser frios, nós temos que ser frios ou quentes. O meio termo não dá para ser morno, não dá para servir a Deus de qualquer jeito, não dá para servir a Deus murmurando, não dá para servir a Deus tendo dúvida no coração do que você quer, não dá para servir a Deus sem a certeza de que você está no melhor lugar que poderia estar, que é na presença de Deus. Não dá para você servir a Deus de qualquer jeito. Eu vou para a igreja porque eu sou cristão, eu sou evangélico, então eu vou lá bater o meu cartão lá na igreja. Não, então fica em casa, porque Jesus vai ser bem enfático nisso. Olha, porque tu não és crente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o meio termo não serve. Ou você está realmente empenhado em fazer a obra de Deus, em estar na presença de Deus, empenhado em garantir a sua salvação, ou você não está. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Por isso que Jesus Cristo enfatiza para a igreja de Éfeso, para eles retomar aquele amor que eles tinham, para eles voltar a fazer aquilo que eles faziam com a mesma intensidade que eles faziam no começo.
Só que não dá para fazer isso por medo de perder o galardão, por medo de perder a salvação. Nós temos que fazer isso porque nós amamos a Cristo. Nós temos que fazer isso para mostrar para Ele que nós somos gratos, porque um dia Ele nos alcançou, São Manuel, e nos resgatou de onde nós estávamos e colocou onde nós estamos hoje. Porque Ele nos tirou de uma vida de pecado e nos colocou num lugar onde nós podemos glorificar a Ele, ser grato a Ele por tudo que Ele fez na nossa vida. Jesus Cristo vai dizer assim: olha, não adianta vocês fazer o que vocês fazem se não estiver acompanhado do primeiro amor, acompanhado de amor sincero pela obra. Não adianta vocês virem fazer alguma coisa se vocês estão vindo fazer por obrigação. Então não faça. Ou você é frio ou você é quente. Não seja morno. Às vezes é difícil, A irmã Kelly falou: veio para cá de arrasto hoje, a gente sabe a situação que ela está passando. Só que graças a Deus, pela misericórdia dele, ela entendeu justamente o que eu estou trazendo aqui agora, que é preciso retomar aquele amor pela obra de Deus. Não para mim, não para a pastora, não para o irmão, nem para o teu pai, nem para a tua mãe, mas sim para Ele. Para Ele. Porque se Ele te escolheu, é porque você tem algo para fazer para Ele. E não é de qualquer jeito, irmão. Não é de qualquer jeito, irmão. É com intensidade, com vontade. E se você sente aquela necessidade, muitas vezes quando você esfria, você sente aquela necessidade de voltar para a presença de Deus. Isso é Ele batendo lá na porta do teu coração e dizendo assim: ei, volta. Ei, acorda. Enquanto há tempos. Aleluia. E aí eu separei aqui alguns motivos que nos levam a esfriar no primeiro amor, a perder essa chama, porque ela é igual um fogo realmente, literalmente falando. Se você alimenta, quanto você mais alimenta, mais ele vai aumentar, mais calor ele vai emanar, mais fortes as chamas vão ficar. Só que você deixar de alimentar ele vai murchando, ele vai minguando, ele vai morrendo. É literalmente o fogo. É uma chama que a gente precisa alimentar todos os dias. Todos os dias. Através da oração, através da leitura da palavra, da prática da palavra. Que é isso que vai fazer aumentar essa chama. É isso que vai fazer com que a gente não perca o amor que existe dentro de nós. E eu frisei aqui, quero frisar aqui 4 itens que eu quero enfatizar, que nos levam a perder o primeiro amor, nos levam a esfriar no primeiro amor, que é o convívio com o pecado, a falta de profundidade, a falta de tratamento e as distrações. Vamos ver se vai dar tempo. Primeiro, o convívio com o pecado. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é muito óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. Mas eu tenho visto que muitas vezes não é preciso a gente realmente estar em pecado para a gente se afastar de Deus, mas a gente ser conivente com várias práticas que são pecado, a gente tolerar certas atitudes que a gente sabe que são pecados. Alguns exemplos, vamos supor aqui. Quando eu sei
Alguém me convida, vamos lá, é só uma festinha, vamos comer um churrasco lá, alguma coisa e tal. Mas aonde eu vou, tem música mundana, tem gente bebendo, tem gente fumando, tem gente falando palavrão, tem gente falando mal do outro. Eu estou sempre conivente com aquilo ali, porque eu tenho o poder de escolha de dizer assim, não, esse lugar não é para mim, esse lugar aqui não vai me fazer bem. Por quê? Porque quando a gente começa assim, tu começa lá, bota um sertanejinho universitário lá, não que todas as músicas sejam erradas, eu também não vou ser radical a esse ponto, mas a gente sabe que a maioria das músicas, elas vão falar o quê? De coisas lá do mundo, de homem que trai mulher, de mulher que trai homem, de um monte de coisa. E queira ou não, a música, quando ela é para exaltar a Deus, faz o nosso louvor chegar até o trono de Deus. Só que muito tipo de música serve para quê? Para nos jogar para baixo. E infelizmente, quando a gente ouve, muitas vezes a música é uma porcaria, mas fica lá na nossa cabeça, lá martelando. E Satanás, ele é estrategista nisso, porque ele era o quê? Ele era ministro de louvor. Então ele trabalha também no louvor para afastar as pessoas da presença de Deus. Então eu começo assim, uma música aí secular não vai fazer mal nenhum. Não faz, desde que você selecione aquilo que você pode ouvir. Eu vou lá numa festinha lá, mas aí eu sou crente, eu não me misturo lá. Mas você está sendo conivente com aquilo ali. E isso tudo acaba fazendo você esfriar na fé, porque você acaba convivendo com práticas pecaminosas e você acaba se acostumando com esse tipo de situação. Isso vai esfriar a sua fé, sim. Então nós precisamos ser vigilantes aonde nós andamos, com quem nós andamos. Não que a gente vá se isolar do mundo, porque a gente vive aqui nesse mundo, mas a gente tem que ser o sal da terra, a gente tem que ser a luz do mundo, a gente tem que ser diferente, a gente tem que mostrar a diferença e saber filtrar esse tipo de coisa, porque essas coisas vão nos esfriar na fé. Sim, quando você vê, você já está com o pé lá fora. A frieza espiritual muitas vezes começa com um convívio com o pecado. Mateus 24:12 diz assim, Jesus está se referindo à sociedade em que a gente vive mesmo, porque ele diz assim, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é multiplicar a iniquidade dentro de nós. Não é que nós não estamos nos tornando mais pecadores a cada dia. Não, é por se multiplicar a iniquidade ao nosso redor. O amor de muitos esfriará. Vocês estão entendendo? O convívio com o pecado, a multiplicação do pecado aí fora, ao nosso redor. Por isso que nós temos que estar sempre muito vigilantes. Nós temos que ter cuidado para não nos acostumar com o pecado. Segundo, falta de profundidade. O que é a falta de profundidade? As pessoas que se dizem cristãos, que vivem no raso. Eu venho para a igreja, bato o meu ponto, ouço um louvor, ouço uma pregação, faço uma oração junto com quem está fazendo a oração, mas eu vivo nisso aí. Eu não me aprofundo, eu não busco, eu não oro para ter uma intimidade com Deus, eu não leio a Bíblia a ponto de entender o que ela quer me falar, porque se eu ler a Bíblia por ler, ela vai ser apenas mais um livro. Eu não vou entender nada. Muito pelo contrário, eu vou ficar mais confuso ainda, né, meu Fábio? Por isso que a busca tem que ser com intensidade, tem que ser de coração, tem que ser buscando a intimidade com Deus, porque é a intimidade com Deus que vai me fazer
a entender o que a Bíblia me ensina. E é eu ler a palavra de Deus que vai me fazer estar mais conectado com Deus. Então isso é a falta de profundidade. Na parábola do semeador, o que Jesus Cristo vai dizer? Ele vai comparar uma semente que cai lá no meio das pedras, que vai crescer, porque vai encontrar uma quantidade de terra que seja suficiente para ela brotar, vai crescer, só que logo ela vai morrer. Por quê? Porque ela não tem raiz, porque ela não conseguiu se firmar, porque ela não conseguiu enraizar em lugar nenhum. E aí o próprio Jesus Cristo vai comparar essa semente às pessoas que estão na igreja. Se não tiver profundidade, se não tiver raiz, não vai chegar a lugar nenhum. Vai ouvir a palavra agora, vai pisar daquela porta ali para fora, já vai ter esquecido o que ouviu e vai ficar por aquilo mesmo. Se eu não ouvir a palavra e tentar entender, buscar entender e utilizar ela para a minha vida, para o meu dia a dia, não vai adiantar de nada. Porque a hora que eu estiver lá fora, eu já vou ter esquecido e aí já era. A palavra ela é feita para ser praticada. Sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Aleluia. E o segredo aqui é a gente ter um relacionamento diário com Deus. Não que você fique 2, 3, 4 horas lá de joelho orando. Se ficar, melhor. Mas tenha um tempo com Deus todos os dias, para não deixar o amor esfriar, para não deixar a chama baixar. A falta de tratamento. Ainda na parábola do semeador, em Lucas 8, 7 vai dizer assim: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Os espinhos a princípio não pareciam ser tão grandes, não pareciam ser comprometedores, mas à medida que a semente brotou e começou a crescer, os espinhos cresceram também. E aí sufocaram a semente. Vocês estão entendendo? A gente pode ler a palavra, mas a gente sabe que lá fora vai ter luta também. Só que a gente não pode deixar que essas lutas sejam maiores do que aquilo que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Nós não podemos deixar que as dificuldades lá de fora sejam mais fortes a ponto de me tirar da presença de Deus, a ponto de fazer eu me esfriar na minha fé. Por isso que a gente tem que buscar a Deus para tratar todas as áreas da nossa vida, todas aquelas que estão nos fazendo nos distanciar do que é de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós culpamos o mundo inteiro. Nós culpamos o nosso irmão, nós culpamos o fulano de tal, nós culpamos o outro ciclano, mas não olhamos para dentro de nós. Nós não sabemos muitas vezes reconhecer que o erro está dentro de nós. Nós não sabemos reconhecer que muitas vezes as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, que eu não estou feliz da forma que eu quero, porque o erro está dentro de mim. Aleluia. Eu acho 1000 argumentos para culpar todo mundo, mas eu esqueço de olhar muitas vezes para o maior culpado. É um processo que vai envolvendo muitas negligências da nossa parte, muitas coisas que a gente vai deixando de fazer, muitas coisas que a gente vai fazendo e não está enxergando. E aí é mais fácil culpar os outros. Eu não vejo o que Deus está fazendo na minha vida, eu prefiro culpar os outros. Eu prefiro achar um culpado do que admitir que eu sou errado. As distrações. Na parábola da grande ceia, Jesus Cristo vai enfatizar o quê? Que um homem faz um banquete e manda convidar várias pessoas. E aí começam a vir as desculpas.
eu comprei um campo e eu preciso cuidar dele. Eu comprei alguns gados, alguma coisa, eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar do meu trabalho, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha esposa. E aí eu começo a colocar um monte de coisas na frente do que é de Deus e começo a negligenciar essas coisas da minha vida. Eu dou mais ênfase às coisas lá fora, que eu só tenho porque Deus me deu, e começo a colocar as outras coisas como prioridade na minha vida. Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Se Deus não te der saúde, tu não vai fazer nada. Eu preciso cuidar da minha empresa. Se Deus quiser, tua empresa não dura mais uma semana. Nós temos que colocar Deus como prioridade. Nós temos que parar de olhar para os lados. Nós temos que parar de achar culpado. Nós temos que parar de murmurar. E nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que está causando o esfriamento espiritual dentro de nós, para que nós possamos tratar cada uma dessas coisas. Aleluia. Muitas vezes é dobrar o nosso joelho, orar a Deus e parar e refletir, buscar lá dentro do nosso coração mesmo. O que pode estar nos esfriando? Para que não seja tarde demais, para que Deus não venha tirar o candeeiro do nosso meio, para que isso não nos afaste definitivamente da nossa salvação. Nós precisamos encontrar o caminho de volta, o caminho da restauração. Foi o próprio Jesus que propôs esse caminho. E Ele nos mostra, no texto em que nós lemos, 3 verdades. Lembrança, quando Ele vai dizer, lembra-te do primeiro amor. Arrependimento, quando Ele diz, arrepende-te e volta às práticas que tu fazias. E o recomeço, volta às práticas das primeiras obras. Aleluia. Aleluia. E o primeiro deles, e é muito interessante, é a lembrança. Sabe? Salmo 42, creio. Salmo 42, versículo 4, o salmista vai dizer assim, quando me lembro disto dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu entendo que aqui o salmista não está dizendo assim, que saudade, né? O que está acontecendo comigo? Eu não vivo mais aquilo que eu vivia, mas sim ele está trazendo essa lembrança como algo que edifica ele, como algo que leva ele a uma busca de novo pelo primeiro amor. Olha só, eu morei por algum tempo, uns 4, 5 anos, nós moramos lá no Laranjinha, e foi uma época em que eu estava numa busca muito grande com Deus. A pastora sabe, eu levantava de manhã, 6 horas da manhã, dobrava meu joelho e ia orar. Eu almoçava depois do meio-dia e ela dobrava meu joelho e ia orar. À tarde eu ia orar, à noite antes de dormir ia orar, acordava às 3 horas da manhã e ia orar, ficava 1, 2, 3 horas orando. E cada vez que eu passo lá por perto, eu me lembro disso. Eu me lembro disso e aquilo ali muitas vezes vai lá no fundo do meu coração, não como uma forma de arrependimento, mas sim como uma lembrança que me faz pensar assim, por que eu perdi aquela intimidade toda? Não que hoje a gente não busque mais, mas eu confesso para vocês que eu não busco com a mesma intensidade que eu buscava lá. E essas lembranças têm que nos fazer
voltar a praticar aquilo que a gente praticava. E quando o salmista fala aqui que ele se lembra de quando ele entrava no templo louvando, ele tem a esperança do quê? Que ele vai voltar a fazer isso novamente. Porque ele vai dizer lá assim, ó: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, hoje eu não pratico mais isso, mas eu vou voltar a praticar aquilo que eu praticava, aquilo que me fazia bem, aquilo que me levava mais perto de Deus. O que Jeremias, Lamentações 3:21 vai dizer? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então essas memórias não são para nos jogar para baixo, não são para nos fazer entristecer, mas sim para nos trazer esperança de que nós podemos voltar para aquilo que nós buscávamos e ainda buscar algo ainda maior. Quando Jeremias escreve isso aqui, o povo estava se lamentando por uma época que eles estavam vivendo antes de serem levados cativos à Babilônia. Eles estavam dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que eles viviam lá atrás e tinham esperança em Deus que eles iam voltar a viver. E é isso que nós temos que ter dentro de nós, usar aqueles momentos, não porque a nossa mente ela tem a propensão de toda a vida lembrar daquilo que aconteceu de ruim na nossa vida e não daquilo que aconteceu de bom. Então a gente tem que agir ao contrário, a gente tem que usar as lembranças boas que a gente teve na presença de Deus, que teve em comunhão com os irmãos, que teve, e tudo aquilo que edificou a nossa vida para nos trazer esperança e nos fazer tomar uma atitude, nos levar ao arrependimento, para a gente voltar a buscar aquilo que a gente buscava lá atrás. Porque se nós tínhamos prazer lá atrás, quando nós buscávamos mais, por que nós não vamos ter agora de novo? Deus não é egoísta e Ele não vai nos negar a presença dEle na nossa vida. Deus não é egoísta e vai negar o seu Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e quanto mais nós inflamarmos isso, quanto mais nós acendemos essa chama, mais vai ser a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, e mais nós vamos agradar a Deus. Glória a Deus. Porque nós vamos estar voltando à prática das primeiras obras. Nós precisamos trazer à memória o que? A manifestação do poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos trazer à nossa memória o que? Os momentos em que nós sentimos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a ponto de nós transbordar. Aquela sensação gostosa, aquilo que nos leva para cima e parece que a gente está flutuando. É esse tipo de lembrança que a gente tem que trazer à tona. Aquilo que a gente viveu de bom na presença de Deus. Para que a gente possa entender que longe da presença dele não existe vida. Pode até existir, mas uma vida miserável. O arrependimento, porque não basta ter saudade, né? A gente precisa se arrepender daquilo que a gente não faz mais. Eu preguei aqui semana passada sobre o arrependimento verdadeiro. Tiago 4, 8, versículo 8 e 10. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A gente precisa reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, aonde a gente caiu, aonde a gente deixou de praticar a obra com mais intensidade, aonde que está o erro, para que a gente possa voltar a fazer aquilo que a gente fazia e sentir aquilo que a gente sentia.
que é necessário a gente recomeçar. Quando Cristo fala as primeiras obras, ao que Cristo se refere é o primeiro amor em si, né? Estão atreladas a Ele, estão atreladas àquilo que a gente fazia por Ele. Nós precisamos reconhecer a nossa perda o mais rápido possível, para que a gente possa ter aquele amor de novo dentro de nós, aquele amor incorruptível, aquele amor que nos faz ter coragem, nos faz fazer coisas que a gente muitas vezes até duvida, né? Amados, não tem mais tempo de brincar, não. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para fazer a obra sem amar Jesus Cristo realmente. A vinda dele está muito próxima. Nós precisamos encontrar o caminho de volta. Nós precisamos encontrar o caminho de volta. Como eu falei, quando eu passo por lá naquela região lá, eu sinto um aperto no peito. Eu me lembro dos momentos que eu vivi com Deus naquele quarto, naquelas madrugadas, quando muitas vezes eu só conseguia chorar, mas eu sentia a presença dele ali do meu lado, porque a minha busca era intensa, porque o que era praticado com amor. Se você não está sentindo mais isso, é necessário uma reflexão. Porque não dá para fazer a obra de qualquer jeito. Ou você faz a obra com amor, ou você negligencia aquilo que Deus colocou na tua vida. E se nós fizermos a obra de Deus com amor, a gente sabe que a nossa recompensa é a eternidade com Ele. Só que se nós negligenciarmos, nós sabemos quais são as consequências. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé.